Fala, visionários! Como estão vocês? Vocês estão bem? No vídeo de hoje nós vamos abordar um pouco a respeito da reforma tributária que vem tramitando no Congresso Nacional e que há poucos dias foi aprovada na Câmara dos Deputados. Você acompanhou? Você já tem alguma definição do que vai ser essa reforma? Você prestou bem atenção nas condições que foram propostas nessa reforma tributária, seus pontos positivos, negativos? A gente vem aqui trazer um pouco dessa análise que, no meu ponto de vista, tá? Esse projeto pode trazer de benéfico e também de preocupação para a gente aí nos próximos anos. Bom, pessoal, eu sou o Eldon, aqui o canal Eldon 360, aqui a gente fala de finanças, de empreendedorismo, de carreira, né? E eu tô aqui para ajudar vocês a melhorar a sua condição financeira e principalmente você não cair aí no conto dos vigários, tá? Então, se você já nos segue aqui, deixa aquele like na confiança. Se você ainda não segue, se inscreve no canal para você receber, né, nossos conteúdos aí em primeira mão e deixa para dar o like lá no final do vídeo se você concorda ou discorda do que a gente falar aqui, mas não esquece de deixar registrado aqui nos comentários a sua concordância ou a sua discordância para a gente poder debater o tema. E lembrando que isso aqui é um vídeo com um ambiente altamente democrático. Você pode concordar ou discordar plenamente do que a gente falar aqui, que não tem problema, tá? Muitas vezes a gente pode até ver um ponto de vista diferente, beleza? Agora vamos lá para a questão da reforma tributária, tá? O Congresso Nacional está discutindo isso aí desde 1988, tá? Quando se promulgou aí a nova Constituição Federal. E isso vem, governo após governo, tá? Sendo enrolado, vamos dizer que a palavra seja essa, e esse projeto nunca sai. Nós sabemos que é uma sopa de letrinhas, tá? A contabilidade no Brasil é algo praticamente impossível de se fazer. Você não consegue ter uma contabilidade 100% ok no Brasil, porque, infelizmente, é complexo demais. Os próprios contadores que são formados para isso, muitas vezes cometem deslizes, tá? Porque é difícil de interpretar o Código Tributário, né? E com todas as suas emendas que vieram depois disso, né? Tem leis extremamente antigas e que estão em vigor e a gente tem que analisar ponto a ponto, tributo a tributo, tem tributo de tributo, tá? Então, assim, é algo extremamente impossível de você conseguir calcular e fazer ali uma contabilidade 100%, tá? Não é impossível, beleza? Então, essa reforma, ela visa justamente diminuir isso, né? Facilitar isso, simplificar a questão tributária no Brasil, diminuindo aí a questão dos impostos, tá? Esse, na minha opinião, é um ponto positivo da proposta, onde você concentra uma gama de tributos em menos tipos de impostos, tá? Então, seria ali incluído ICMS, ISS, PIS, COFINS, né? Alguns tributos que são principalmente do consumo e dos serviços seriam distribuídos em apenas dois tributos, que seria um tributo federal, né, um IVA federal, e um IVA que seria distribuído entre os estados e municípios, tá? E aí já começa uma situação. Se você vai ter um tributo apenas no consumo, por que a gente já não tem a alíquota que vai ser cobrada? Tá? Então foi aprovada uma proposta pela Câmara dos Deputados, onde não tem a alíquota que vai ser cobrada. Poderá ser cobrada qualquer alíquota. E aí fica difícil de você definir de fato se essa proposta é boa ou ruim. É como você pegar um cheque, assinar em branco, entregar para outra pessoa e falar, faz o que você quiser. Pode colocar o valor que você quiser depois que tiver aprovado, assinado na sua mão. Então isso é perigoso, a gente não tem como calcular, tá? Então,
Se eu não me engano, o tributo sobre consumo mais caro aí, né, dentro dos IVAs, é de 27%, tá? É de algum país da Europa e é de 27%. Será que o do Brasil vai ficar mais barato que isso? Ou será que vai ficar mais caro? Né? Alguns analistas que eu pesquisei estimam que vai ficar em torno de 25% a alíquota. E aí já começa a outra questão. Ah, não, nós vamos isentar a cesta básica, nós vamos isentar alguns medicamentos para alguns casos específicos e alguns outros serviços, como o transporte, né? Alguns serviços que são ditos essenciais, né? Educação, saúde, vai ter uma alíquota de 40% da alíquota total. Cara, aí já começou a complicar o negócio. Se você quer unificar os tributos e lá fora dá muito certo você ter, por exemplo, num estado X, Estados Unidos, por exemplo, tá, que eu conheci, cada estado tem a sua alíquota do IVA. Então você tem lá uma variação entre 5%, se eu não me engano, e 10% de IVA de acordo com os estados. Os estados mais ricos cobram mais e os estados menos ricos cobram menos dali da população, tá? Então no Brasil a gente já está indo para uma situação de você ter uma alíquota apenas. Bacana por um ponto. Por outro, você acaba com a competitividade dos estados. Então você vai ter aí, pode acontecer de ter empresas que hoje estão situadas em estados mais distantes, né, dos portos, por exemplo, de ter uma infraestrutura, e elas estão lá justamente por ter a questão aí dos benefícios fiscais. E com isso, essas empresas podem querer deixar esses lugares, já que vão pagar o mesmo tributo. No final, o tributo quem paga é o consumidor final, tá? Mas são as empresas que recolhem. Então, quem é responsável por pagar, né, o tributo é a empresa. Efetivamente, é a pessoa que consome, beleza? Mas, voltando para o caso das empresas, isso vai acabar com a competitividade de estados menores, com menos infraestrutura, beleza? Então, esse é outro ponto que precisa ser discutido. Agora que o projeto foi para o Senado, isso precisa ser muito discutido. Não dá para aprovar o projeto dessa forma que ele foi, sem ter uma alíquota já definida e com essa bagunça que fizeram. Ah, vai fazer uma confederação dos estados e municípios, onde vai ter um peso de um voto para cada estado, mas vai compensar, né, de acordo com a população. Então, os estados com maiores populações, pelo que eu entendi, vai ter ali um peso, né? Ficou confuso isso, tá? Eu acho que os estados deveriam ter independência em relação à alíquota que eles poderiam cobrar em cada estado. Então você teria uma alíquota única federal, tá? E cada estado poderia ter ali a sua alíquota. Funciona muito bem em outros países que já possuem esse sistema de tributação sobre o consumo, tá? Não tem problema em si nessa questão de ter uma variação por estado na questão do IVA, tá? Em outros países por aí. Então, assim, você ter uma alíquota de fato única é interessante porque em qualquer estado você vai saber quanto que você vai pagar de imposto. Outra questão importante que ninguém está trazendo aqui é a questão do imposto ser cobrado por dentro. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde você cobra o imposto por dentro. E aí sabe o que acontece quando você cobra o imposto por dentro? A sua alíquota efetiva ela é muito maior do que a alíquota que está ali nominal, tá? Então, tem um vídeo aqui no canal onde a gente fala um pouco do ICMS e de como que isso é cobrado lá fora. E aí quando você cobra o imposto por dentro do preço, esse imposto, na verdade, ele acaba ficando maior. Quer ver um exemplo aqui? Vamos dizer que você vai comprar, vamos usar essa alíquota que foi ventilada aí, que seria de 25%, beleza? Então, se você tem 25% de imposto por fora, digamos que seja um produto que o valor dele é de R$80, tá? R$80, se você colocar esse imposto por fora, você vai pagar no final R$100, tá?
Então você pagou efetivamente 25% de 80, você pagou R$ 20 de imposto, tá? Então o seu produto saiu por R$ 100 e esse imposto foi pago por fora, tá? O produto de fato lá na gôndola custava R$ 80 e foi aplicado um imposto de 25%. Se você cobrar esse imposto por dentro, vamos calcular quanto que ficaria, tá? Esse imposto. Digamos que esse mesmo produto seja vendido por R$ 100, tá? E a alíquota é de R$ 25, tá? Que seria 25% dos R$ 100. Você concorda comigo que você pagou bem mais caro do que os R$ 20 que se fosse cobrado por fora? Então, a empresa em si já não vai ganhar os R$ 80. E para ela vender aquele produto, ela precisa ganhar os R$ 80. O que ela vai fazer? Ela vai calcular o valor em cima do imposto que será pago por dentro, que é o que acontece hoje, e vai aumentar o preço do produto. E aí nisso, você pagaria ali, brincando, um valor de aproximadamente R$ 106, R$ 107 pelo mesmo produto, somente pelo fato do imposto ser cobrado por dentro. Então, entendeu a diferença? É perigoso isso, de você continuar com o sistema que a gente tem hoje. Isso não foi falado, não foi ventilado se esse imposto seria cobrado por dentro ou por fora, como é feito principalmente nos países do hemisfério norte. Tá? Então, esse é mais um caso que é preocupante dentro da reforma. Não foi definido também a questão do imposto de renda. Tá? Não vi nos projetos que eu acompanhei ali, nos canais que eu acompanhei, também não consegui ver ninguém falando de como que ficaria o imposto de renda. Tá? Se é uma reforma tributária, a gente precisa entender qual vai ser o impacto no país. A gente sabe que não tem como diminuir muito sem fazer uma reforma administrativa e uma reforma política. Então, antes de ser feito isso, a gente não consegue reduzir imposto. E aí, se você não tem como reduzir imposto, você já tem que ter um cálculo de algo que vá suprir a necessidade de você pagar, né, todo o custo que a gente tem com a máquina pública do Brasil. Tá? Então, assim, acaba sendo um pouco complicado você assinar esse cheque em branco e, infelizmente, eu vejo com muita preocupação essa questão. Vai ser incluído, tá, alguma coisa em relação aos dividendos. O Brasil é um dos poucos países no mundo onde não se cobra imposto sobre dividendos, né, sobre lucros e dividendos distribuídos pelas empresas. Então, com certeza, eles vão mexer nisso daí e vai ser impactado sim os investimentos, tá? Eles vão mudar com certeza isso daí. E ainda não está definido o que vai ser mudado, mas até o final dessa proposta aí, da discussão que vai haver agora no Senado, com certeza eles vão mexer nisso. Tá? Outra coisa que vem sendo colocado beleza, você tirar o imposto da cesta básica, no início parece ser bacana, mas se você igualasse a alíquota um pouco mais baixa, tá? E colocasse em tudo, ficaria mais simples de se fazer uma contabilidade e das pessoas, inclusive, pagarem os impostos. Tá? Aí vai ter gente que vai falar, não, mas os pobres não aguentam pagar impostos. Cara, os pobres são os que mais pagam impostos no Brasil. Tá? Então, assim, se você tem algo mais simples, mais fácil de se calcular, mais fácil de se fazer, não teria problema. Tá? O que o Brasil realmente precisa é de trabalho, de geração de renda. Tá? Então, a pessoa não está muito preocupada em pagar imposto se ela vê o retorno daquele imposto que ela está pagando. O grande problema é você pagar um tributo em que você não vê retorno do Estado. Tá? Então, aqui está o grande problema. E as pessoas, infelizmente, não estão conseguindo enxergar esse retorno e a gente vê para onde vão os nossos impostos. Né? É muito gasto, principalmente em Brasília e nas capitais dos estados. Então, acaba sendo visivelmente complicado você conseguir conciliar isso daí. Mas as pessoas com menos recursos não estariam sendo tão afetadas em si se você tivesse de fato uma alíquota única. E aí, se você cobra em tudo, você consegue reduzir, sim, tá? A dificuldade de se entender e inclusive a própria alíquota do
do IVA, tá? Então, infelizmente, esse é outro ponto que é preocupante ali e pode trazer, tá, algumas diferenças, tá? Inclusive hoje com as leis aí que a gente tem de isenções, você vê que algumas pessoas se beneficiam dessas leis de forma equivocada. Então tudo que tem algum tipo de isenção, você acaba atraindo as pessoas para tentar fazer algo que burle o sistema para poder se enquadrar naquilo ali. E isso é preocupante, tá? Outra questão é a questão do imposto progressivo, né, sobre veículos automotores. Então, quem teria aí veículos, né, inclusive agora seriam incluídos os helicópteros e iates, lanchas e etc., você pagaria alíquotas maiores para veículos com preços maiores. Então, isso aí também é um pouco preocupante, porque quando você tem uma alíquota única, você já diferencia o de maior valor, né? Então, você já tem um imposto maior para quem tem um valor maior. Quando você começa a fazer progressão, igual ao imposto de renda, você começa a dificultar o cálculo e com isso você afasta quem tem dinheiro. Então quem tem dinheiro começa a fazer algo para reduzir os seus tributos. Eles vão fazer, tá? Então, por exemplo, helicópteros e lanchas e iates você pode registrar em outro país e aí você vai continuar sem pagar o tributo, tá? Então assim, não vai resolver o problema desse caso aí, entendeu? Algo muito simples não vai. Você vai mandar lá para as Ilhas Virgens, que é um paraíso fiscal, o cara vai registrar a embarcação dele ou a aeronave dele lá e o Brasil vai continuar sem ter aquele patrimônio registrado aqui. Acaba sendo pior porque as riquezas começam a ir para outros países, tá? Então tudo isso, pessoal, precisa ser analisado, tá? Muita coisa ainda não foi discutida, não foi decidida e a proposta foi para o Senado meio que como um Frankenstein ali, sem ter um objetivo de fato. A única etapa boa, tá? A única situação que eu considero boa é realmente você diminuir a quantidade de cálculo de impostos que são feitos, trazendo ali praticamente para um cálculo só, tá? Mas o restante a gente ainda precisa discutir muito, a gente precisa entender bem como que vai ser feito isso para que não seja feita aí algo que não vá dar certo depois. E como teve ali uma regra de transição aí de 10 anos, a preocupação é, será que daqui a 5, 6, 7, 10 anos o Brasil não vai precisar arrecadar mais e ao invés de se substituir, né, os impostos atuais pelos novos, o Brasil não comece a cobrar os novos sem excluir os atuais. E aí é outra preocupação, porque a regra precisa ser bem clara. Ah, não, a gente vai aprovar isso aqui, vai trocar, então a tecnologia existe para isso e o mundo já tem a tecnologia suficiente para você trocar tudo isso daí em no máximo 2 anos, tá? Então não precisa ter essa condição de você esperar 10 anos para fazer uma troca de sistema tributário se você está simplificando ele. Para terminar, outra situação que eu não vi ser discutida é a questão dos tipos de tributação que as empresas possuem hoje, né? Hoje nós temos a empresa que atua no Simples Nacional, que é a maioria deles, né? Tem o microempreendedor individual, que paga um valor fixo de tributos, né, por mês. Tem a empresa que está no lucro presumido, onde você tem alíquotas ali em cima do faturamento, e aí tem o lucro já definido em cima do tipo de empresa, né, do tipo de serviço ou de venda que aquela empresa produz, e tem a empresa do lucro real, que ela paga impostos, né? E aí tem diversos tipos de impostos ali sobre a produção de bens e serviços, e que ela paga basicamente, no caso do imposto de renda da pessoa jurídica, em cima do lucro. Mas tem outros impostos que são pagos, né, são recolhidos em cima do consumo e tal. Então, não foi bem definido como que vai ficar isso. O Simples Nacional vai acabar? Vão unificar tudo e colocar como se fosse o Simples Nacional, com uma alíquota única para as empresas? Não ficou bem definida essa questão da tributação sobre as empresas em si, tá? E aí também é outra situação que é preocupante. Como é que vai ser depois? Então, acredito que tudo isso agora vai ser discutido no Senado,
numa condição aí de ter um debate um pouco mais amplo, né? Não sei porque já não foram discutidas mais assuntos como esses colocados aqui, até outros, né? O Código Tributário Nacional tem diversos tributos, eles querem agora taxar também bem mais, dar uma mordida bem maior na questão da herança, e isso vai acabar mexendo aí com o pessoal que possui alguma herança para deixar, e essas pessoas não vão querer deixar para o governo, então elas vão procurar alguma forma de se proteger dessa mordida, tá? Então, tudo isso que ainda vai ser discutido é preocupante. Eu acho que você precisa sim se inteirar disso, porque isso vai mexer com a sua vida, com a vida, né, dos seus familiares, dos seus filhos, netos e etc. Então, tudo aquilo que a gente plantar hoje, a gente vai colher no futuro, e se não formos nós que colheremos, os nossos herdeiros irão colher isso que será decidido aí nos próximos meses ou anos, né? Do jeito que está indo, acredito que isso seja definido num curto espaço de tempo. Mas eu acho ainda que precisa de uma discussão um pouco mais ampla daquilo que de fato vai funcionar. A gente precisa ver o cálculo. Nós, matemáticos, a gente precisa saber se a conta está fechando. E se a conta está fechando, quanto que ela está fechando? Quanto que ela é sustentável no longo prazo? E, infelizmente, a gente não teve essa clareza e isso nos preocupa. Beleza? Então, essas são as informações sobre a reforma tributária que eu consegui levantar. Não quis fazer um vídeo antes para não trazer aqui informações que fossem incompletas, mas a própria reforma, a própria proposta, ela está totalmente incompleta. Então, eu trouxe aqui alguns pontos que eu considerei que de fato eram preocupantes, tá? Para a gente ficar de olho no que esses caras vão decidir lá em Brasília. Espero muito que tenha aí em breve, logo em seguida, antes de se decidir a tributária, a reforma política, a reforma administrativa. Aí tem muito benefício para quem ganha muito no Brasil, e você tem que dar uma equilibrada nisso daí. Eu acredito que o Brasil precisa enxugar bem essa máquina. Eu não estou falando aqui de hospital, de escola, tal. Estou falando de benefício para quem ganha 30, 40 mil reais. Eu acho extremamente desnecessário. E quando um país não pode ter, né, um ente seu político andando livremente nas ruas, e ele precisa ter escolta, carro blindado, carro oficial, né, e etc., a gente tem um problema estrutural, e isso precisa ser resolvido para que a gente possa de fato virar uma potência para o qual nós nascemos, né? A gente tem diversas riquezas minerais aqui, naturais, nós temos diversas cabeças pensantes atuantes em praticamente todas as equipes de alta performance pelo mundo. Onde você vai ter um brasileiro lá, mas infelizmente a gente tem um problema sério, que é a cultura, o jeitinho brasileiro, que nos prejudica tanto. Se você chegou até aqui, com certeza você gostou do vídeo, deixa aquele like agora. Se você não deixou lá no início do vídeo, compartilha esse vídeo para quem você acha que precisa receber, né, essas informações, e de repente abrir um pouco a mente em relação ao que está sendo discutido e que com certeza vai mexer no seu bolso e vai impactar aí as suas finanças, tá? Reforma tributária é certo de impactar as suas finanças, e é por isso que a gente trouxe aqui no canal. Beleza? Por hoje eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e tchau!